noite. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início à nossa live sobre as mudanças na estrutura conceitual básica. Vou fazer o convite aqui à professora Umbelina. Deixa eu ver se ela já está online. Só um minutinho. Sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, ainda não. A gente vai dar continuidade, né? A gente começou aquele bate-papo maravilhoso no sábado passado, dia 23, e hoje, dia 30 de maio, vamos continuar essa discussão aí, já que os CPCs eles vêm passando por revisões, por mudanças, e a professora Umbelina, ela tem feito esse trabalho de difundir essas mudanças ocorridas na contabilidade. E aqui nós vamos discutir um pouquinho a primeira delas, né, que é a primeira norma, grande norma, né, que é o CPC 00, que fala sobre a estrutura conceitual básica. Deixa eu só ver se a professora Umbelina está por aqui. Vou fazer o convite dela aqui. Vamos aguardar. Olá, boa noite. Oi, boa noite, Andinho. Como tá? Tudo na paz. Tá chovendo muito por aí? Bicho, tava mais. Eu achei que foi. Deu olhar pela janela agora, mas tá friozinho, né? Assim, para o que a gente tá acostumado. Tá Agora exatamente. tua câmera tá muito em cima. Ah, Agora, aí está você. aqui estou eu com meu casaco de frio. Somos dois, olha aqui. Quem olha Bom, assim, que eu tô uma alegria, vergonha. né? Uma alegria estar falando com você novamente, professora. E Ô, a coisa gente boa. vamos dar continuidade naquele bate-papo, né, que a gente iniciou sábado passado. E que assim a gente falou de muitas coisas referentes à contabilidade, né? Falamos um pouco sobre estrutura conceitual, sobre educação contábil, né? Como é que a gente está vivendo hoje. E assim, e também tem um tema bem interessante que serve de proposta para o futuro, viu? Se quiser, para a gente discutir, justamente dar continuidade à nova forma, o novo formato. Qual vai ser o novo normal para a educação superior, em especial na nossa contabilidade, né? Eu tenho várias sugestões. Várias. Tem muita coisa que já está sendo discutida, né? Porque, assim, já todo mundo já começa a falar em retomada gradual da atividade econômica, mas a gente não sabe como é que vai ser de Anderson, fato, assim, né? lá na universidade, após graduação, né? Mestrado e doutorado, vai começar Uhum, agora, né? No mês de junho. Aí a gente está se preparando para dar aula remotamente, né? Teve uhum. treinamento, né? Teve toda uma proposta de. Eu estou gostando pra caramba, assim, estou curtindo. Né? Tu sabe que eu gosto dessas coisas, que eu curto essas novidades. E está sendo muito interessante. E assim, Andinho, uma coisa que eu aprendi, porque eu virei aluna, né? Eu virei aluna de EAD. O que há um entusiasmo por aí, Helenildo. Boa noite, meu sócio. A gente está tendo aula, né, Andinho? A Federal ela abriu uma turma, né, para capacitar docentes para formato de aula remota. E a gente está tendo a plataforma Uhum, G Suite, a gente está aprendendo no G Suite. E, uhum. cara, é recurso que não acaba mais. É muita coisa. Aquele Classroom, né? Oi, Nicole! Eu vi Nicole É, entrando. fa- é fantástico. A Binaí, É. dizendo Oi, saudade, professora. Pedro, não Eu é sou Pedro Pedrão? É, Assis. Pedrão. E aí, o que acontece? A gente está aprendendo a usar os G Suites e aprendendo a lidar com o Google Classroom, que eu não conhecia, né? Uhum. E a gente está tendo aula mesmo. Aula sentadinha no computador com o professor do outro lado, ensinando tudo bem interessante. E ele falou uma coisa que é muito. Ele falou uma coisa muito. Ele falou várias coisas legais, mas uma das que ele falou foi assim: a gente precisa se reinventar, a gente precisa reaprender. A gente estava muito acostumado a entrar na sala de aula, pegar o piloto, né, o data show, a transparência lá e dar aula e tal. E a sala de aula, Anderson, é aquele formato, né? Você tem
Os alunos de um lado, enfileirados, né? Sentados, e o professor livre, né? Brilhando do outro lado, né? E no Isso. aprendizado virtual, não é assim. Para começar, não existe essa distribuição física, né? Então, está todo mundo no mesmo plano. Ou seja, nos remete a uma coisa mais construtivista e menos hierárquica, que se tornou Isso. latente nas universidades, né? Algumas universidades, inclusive, têm até um batente, né? Então, o professor fica em cima, o aluno fica embaixo. E aí ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim que de forma equivocada, a educação colocou como protagonista no processo o docente. De forma Isso. equivocada, a educação colocou como protagonista, como estrela, né, o docente. Quando, na verdade, o protagonista é o discente, né? Isso. Então, é muito interessante. E aí ele falou... Isso se reflete até, assim, o que a gente tem acostumado a ver na sala de aula da graduação, né? Quando, às vezes, é uma matéria muito importante para a formação e, às vezes, o aluno, sei lá, o docente não foi tão bem naquela turma, né? O que acontece? Somos seres humanos, né? Tem disciplina que a gente... Tem semestre, tem disciplina que a gente não vai tão bem, né? E aí, alguns alunos fazem, não gostei daquela matéria. Isso porque não simpatizou com o professor ou não simpatizou com a forma dele trabalhar, e quando na verdade isso é o maior equívoco, né? Porque assim, ele tem que estar ali para entender a importância daquele conteúdo, daquela matéria para sua formação, e não o professor. E aí, o que acontece? Olha, Joana, oi Joana, boa noite, minha princesa. E aí, o que acontece? E aí, a gente estava falando assim, que a gente se acostumou... Cleaver, oi Cleaver, boa noite. E aí, a gente se acostumou a essa proposta, né? O professor detentor do conhecimento ali. E na educação, nesse tipo de formato de educação, é tudo muito diferente, Anderson. A começar... que a gente sabe tão pouco quanto a gente não sabe lidar com tecnologia na educação. E a forma de você passar o conteúdo é completamente diferente do modelo de sala de aula tradicional. Então, a gente tem que trabalhar com estudos de caso, porque senão o aluno não vai conseguir, você não vai conseguir prender o aluno numa videoaula. Então, a videoaula é aquela coisa que vai durar ali, no máximo 1 hora, 45 minutos a 1 hora, ali. E aí você tem que sair agregando outras formas, tem que trazer artigo. Então, o aluno vai ter que voltar a lidar com artigos que trabalhem com aquele tema. A gente vai ter que fazer estudos de caso, onde a gente vai ter que pegar aquele tema e aplicar em uma proposta aplicada à realidade, né? Fazer uma coisa mais de questionamentos, de desenvolvimento de pensamento. E sai um pouco do modelo, sai um pouco daquela proposta meio que demodê, tradicional. né? Tradicional. Eu tô achando muito legal, eu tô achando muito show de bola. Eu já disse a minha coordenadora desde o começo que se o semestre que vem tivesse aula remota, eu toparia do mesmo jeito. E assim, se na universidade tiver aula remota, eu não largo nunca mais. Agora, nesse formato, porque veja só, eu descobri que tem 2 tipos de aulas remotas. Tem o EAD e tem a aula remota, que também eu não sabia disso. Estou aprendendo um monte de coisa, assim. Estou aprendendo um monte. Criei o Classroom para os meus alunos. Olhe e pense, viu? Tô sendo bem... Vou lhe dizer uma coisa. Eu na época, Oi, na sala... Oi, Arnaldo, querido. Deixa eu só registrar aqui, Umbelina. Algumas pessoas, né, que estão dando boa noite. Nicole Arnaldo, respondeu boa noite. Nicole. Rodrigo. Eita, Rodrigo. Gabriel, eu estudei com o Rodrigo no ensino fundamental. Tudo bom, Rodrigo? Joana. No ensino fundamental foi meu colega. Joana Dark, agradecendo aí parabenizando pelo tema. Adria está falando sobre reflexão importante para a nossa profissão, né, docência. Arnaldo. E assim,
Esse é um tema, né, Umbelinho? Eu acho que vale muito a pena a gente, se quiser, no próximo sábado, a gente pode até falar sobre isso, Muito, tá? assim, Tem e aí eu muita já coisa vou pra gente ter, discutir. muito bacana, Anderson, assim, eu tô aprendendo um monte. E assim, pronto, agora de noite, antes de estar aqui contigo, eu tava justamente montando, né, eu vou ter que dar vou ter que dar uma disciplina de custos no Uhum, mestrado e no doutorado em saúde, vê? Eu dou aula de custos da saúde para o pessoal do PPGES, né? Que é o Programa de uhum, Pós-Graduação em Gestão da Saúde, que tem muita gente até do HC que faz parte uhum. desse programa. E aí, como é que era, né? A minha aula era assim: eu dava aula e eles tinham que ir para campo, coletar dados para poder a gente discutir os dados. Só que não tem mais campo, porque é saúde, tá todo mundo no front no Covid. E aí não tem, e assim, acabou, de uma hora para outra eu fiquei sem programa de aula, sem programa de disciplina, sem nada. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu vou dar? Sabe aquele Givanildo disse, a turma pira. rapaz, eu estava tão acostumadinha com a minha aulinha de gestão de custos em saúde, tudo arrumadinho. Quando eu olhei, eu disse, bicho, me lasquei, eu vou ter que começar tudo de novo. Pronto, aí comecei a montar a sala de aula, vou começar a criar do zero os estudos de caso, construir um hospital Isso, virtual, entendeu? isso. Todo o material que eu tinha também eu estou refazendo. Tudo, tudo, tudo. Jana Dark também está dizendo aqui que as empresas contábeis estão em novo tempo. O home office que estávamos adiando veio de vez por É, conta da quarentena. Isso aí é algo também que está sendo transformado na nossa atividade profissional, né? O home office, eu acho que também é, veio para ficar. home office Né? veio para Agora, ficar. de que forma também, né? Essa é uma grande polêmica aí para a gente também não perder a nossa qualidade de vida. O home office precisa agregar qualidade de vida também. Porque Tá? senão você termina sem tempo para fazer nada, né? Isso, Porque você fica em home office, mas você não está em all office. Você não vai ficar o tempo todo no isso, trabalho, né? Você tem que ter um é tempo, verdade. né? Mas, enfim, eu tô curtindo, tô gostando, tô me adaptando. Agora sim, dá trabalho. E aí, como é que acontece? Sim, aí voltando só para a gente. Aí o que que você. A gente vai ter o assunto, né? Que é a aula mesmo com os alunos, que é no meeting. Aí a gente tem aquele contato visual. Mas Uhum. assim, jogo rápido, 1 hora ali para você se virar e passar o conteúdo. Nada de passar 3 horas falando, né? Então é 1 hora ali, no máximo 1 hora de aula. E aí as outras aulas, você precisa pegar outros conteúdos, artigos, você tem que pegar estudos de caso, é, questionário, aí tum, tum, tum. Ou seja, Anderson, a maneira da gente aprender, né? O trabalho está dobrado. E tá mesmo, Givanildo. Acabou. Eu já ouvi muitos colegas nossos falando Acabou mesmo. que quem dava aula de EAD era coisa para preguiçoso. Eu já ouvi particularmente falando. Já ouvi uma pessoa Preguiçoso um falando isso. tico, você tem que E aí endoidar a para. gente vê agora que, na verdade, não é bem assim, Não né? é bem A assim, gente não. trabalha muito mais, a gente se Tem que ser prepara muito muito mais para criativo. poder dar uma aula. Tem que ser muito criativo. Tem que usar Isso, a criatividade, né? E o assunto isso, complexo, a gente tem que transformar este assunto complexo numa coisa que seja palatável. Senão, também não vai rolar, entendeu? Senão você sobe muito o tom, não vê aplicabilidade e aí você termina. Mas assim, enfim, tô curtindo, tô gostando. Vamos, vamos continuar esse papo mais na frente, mas como deixar mais palatável, falando nisso, o A CPC, as nova, mudanças de CPC 00. as mudanças. Olha, eu acho o seguinte, fazendo um encontro de contas, né, entre o novo CPC 00 e a nova forma da gente ensinar e ter contabilidade, né? Então, vamos começar pelo primeiro capítulo, que é o objetivo, né? Ou seja, é Certo. necessário, né, o objetivo primeiro, né? São o capítulo primeiro que trata dos objetivos. São 8 capítulos. E aí o primeiro capítulo é fornecer informações úteis, tá? Informações
para que os usuários das demonstrações contábeis possam tomar decisões e que essas decisões elas possam refletir no processo, né, de captação de recursos, aplicação de recursos e retorno dos recursos aplicados. Ou, em outras palavras, né, a contabilidade ela deixa de ser aquela coisa realmente mecânica e ela passa a ser uma ferramenta mais aplicada. Então, a nossa educação contábil, a nossa forma de transmissão de conhecimento contábil precisa se alinhar com o objetivo proposto pelo IASB para as demonstrações contábeis. Então, o que se quer de uma demonstração contábil? Que ela seja capaz de fornecer informações de uma maneira que o usuário, que é aquele que está usando, né, aquela demonstração contábil, seja capaz de olhar para aquela demonstração e compreender de que maneira aqueles recursos que de alguma forma são dele, porque o usuário, em última análise, se divide em dois tipos. Ou ele é o dono da empresa, ou ele emprestou dinheiro para a empresa. Então, ou ele é credor, ou ele emprestou, ou ele é o próprio dono, proprietário, acionista escambau. Bom, mas aí o que acontece? Ele pegou o dinheiro, ele colocou o dinheiro na empresa e esse dinheiro foi aplicado lá nos ativos. Então, de que maneira aqueles ativos geram benefícios? E o que é o benefício? O benefício são os fluxos de caixa futuros. Então, a empresa captou 500 mil, né? Aplicou aqueles 500 mil na forma de estoque, máquinas e equipamentos, e agora eu preciso saber como é que aqueles 500 mil aplicados retornam ou podem retornar em termos de fluxo de caixa futuros. Então, esse daí, Anderson, é o grande e maior objetivo das demonstrações contábeis. E dessa forma, o usuário ele vai poder medir, né, a eficiência muito bem, Rebeca, né? Medir, mensurar a eficiência e a eficácia no uso dos recursos. Então, Anderson, o que a gente tem que ensinar para os nossos alunos? A gente tem que ensinar de que maneira a gente deve produzir demonstrações contábeis de maneira que a gente possa refletir isso. Então, no ensino da contabilidade, durante todo o ensino da contabilidade, no primeiro período, na contabilidade básica, contabilidade intermediária, contabilidade avançada, né, tópicos contemporâneos, eu não sei. Mas a maioria das faculdades é contabilidade básica, intermediária e avançada. Então, em cada uma dessas estruturas básicas, né, em cada uma desse tripé, a gente precisa mostrar para os alunos de que maneira a gente que produz a informação, a gente pode mostrar isso, a gente pode demonstrar isso, ou seja, como que a contabilidade pode, a partir das demonstrações contábeis, evidenciar eficiência e eficácia no uso dos recursos. Então, veja, você sai do paradigma de fechar balanço, esquece isso. Balanço é aquele sofrimento de fechar balanço, não se preocupe. Não, esquece. Está superado. Pare. Está superado. Passe. Então esquece isso, não tem que fechar balanço. E aí a gente vai ter que começar, aí é onde vai entrar a nova proposta de educação. Eu acho que meu irmão Arnaldo, Joana, vão poder ajudar a gente. Pedro, são os que eu me lembro de cabeça, professores que entraram. Então, como é que vai acontecer? A gente vai ter que, a partir do balanço, ou seja, já chega com um balanço, sem perder muito tempo para fechar balanço. Porque, sabe, é meio desconectado com o que a própria estrutura pede. É desconectado. Então, assim, já... Entender o que é que representa os elementos e tentar tirar uma interpretação dali, né? Entende o que é o ativo, entende o que é o passivo, entende o que é o patrimônio líquido, recurso de terceiros, recursos próprios, o ativo circulante, o ativo não circulante, o grupo dos fixos, entendeu?
Pronto, agora vamos começar a tentar compreender de que maneira a gente vai produzir, porque o balanço em si é uma informação seca, é uma informação estéril, principalmente para quem não é contador. Aí é que tá, a gente não se toca. Que Márcio até botou que os livros didáticos precisam mudar totalmente, né? Mas Os livros, completamente. talvez até não digo totalmente, porque aquele conceito básico de como faz, como se chega àquela informação, precisa ser mantido. Né? O que a gente não dá para fazer é replicar determinadas coisas na sala de aula. Eu acho que é muito mais também nesse sentido, né? Aí, oxe, Marcos Primo, meu querido amigo, esse cara é fera em empreendedorismo. Uma honra ter Marcos aqui, viu? Bom, aí sejam bem-vindos. Professor lá do Propad, professor lá do programa de pós-graduação de ADM. Aí, o que acontece? Na minha visão, tá, Andinho? E aí, os colegas que estão chegando, Gilvanildo, tá? A gente precisa, aqui é o balanço, aqui é a DRE, explicar as demonstrações contábeis sem ficar perdendo tanto tempo nessa crucificação de fechar balanço. E aí dizer assim, olha, aqui, mas só que o balanço por si é estéril. É estéril e a gente tem que se ligar que a galáxia não é formada de contadores. Aliás, nós contadores somos uma amostra, né? A gente acha que todo mundo é contador. E assim, a gente acha que todo mundo sabe o que é ativo, passivo, DRE, DRA, DFC, DMPL. Entendeu? Aí, como você não sabe o que é um ativo? Como assim? Você não conhece? Né? Como você não sabe o que é a resenha? Aí a gente tem que sair dessa história e dizer assim, a partir disso, que é o balanço patrimonial e a DRE, que são as principais, como é que a gente pode mostrar para o usuário a eficiência e a eficácia no uso dos recursos e botar o aluno para chegar na solução desse problema? Vê como é que você muda. Aí você protagoniza o aluno. Aí o professor deixa de ser a estrela e aí o aluno passa a ser o protagonista da história. A gente vai deixar de vomitar o assunto na sala. A gente vai dar o caminho das pedras e dizer assim, e aí você consegue fazer a fusão. A estrutura conceitual é essa aqui, o capítulo 1 é esse aqui. Aqui está o balanço DRE. Como é que a partir desses números você consegue mostrar a eficiência e a eficácia no uso dos recursos? E aí bota eles para pensar, para encontrar uma solução, tá? O cara quer saber como posso ganhar dinheiro com essa empresa. Exatamente. Quem investe na empresa quer saber como tirar o retorno, né? Justo. E aí a gente trabalha com empresas pequenas mesmo, pequenas empresas, que é a massa de dados que a gente tem. Não adianta a gente sair fazendo estudo de caso com a Petrobras, porque, veja bem, é um pouco complexo, né? Nem dá para fazer estudo de caso com a Ambev, é um pouco grande. Então, ao invés da gente pegar essas coisas megalomaníacas, aí é onde vai entrar. A gente, entre aspas, cria uma empresa, né? Movimenta essa empresa e diz assim, olha, o usuário, o cara que é usuário, ele não entende patavinas, ele não sabe o que é um ativo, ele não sabe o que é um passivo, ele não sabe o que é PL, então lascou, tá? Se você chegar pro cara dizendo, não, porque o seu PL, ele vai olhar para ele assim, mas o que é PL? Ele diz patrimônio líquido. Pronto, aí é que lascou completamente. Ele não sabe o que é patrimônio líquido, né? E aí a gente vai explicar, olha, aqui você captou, aqui você vai aplicar. Aí chega pro aluno e faz, e aí, pai? Mostra, me dá uma luz. Como que a gente pode atender ao que está previsto no capítulo 1 da nova estrutura conceitual? Isso. Aí você faz o link com o capítulo 2, que é que informação a gente vai evidenciar. Né? Que características ele precisa seguir, né? Que características ele precisa seguir, exatamente, tá? Aí o capítulo 3, né? Ele vai reforçar
exatamente, que essas informações justamente tem a ver com a eficiência e a eficácia no uso desses recursos. Então, você veja que a gente está há 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 2, ele vai perguntar o seguinte, ele vai nos mostrar o seguinte, que essas informações que a gente vai colocar nas demonstrações contábeis devem auxiliar os usuários, está escrito aí, a avaliar. Minha irmã entrou. Agora, olha a responsabilidade agora. A minha irmã Quando entrou, envolve, eu tô feliz. quando envolve sentimento, sentimento, já viu, a responsabilidade triplica. E a minha irmã é maravilhosa, a Maria. É Deus no céu, ela na terra. Aí veja só, o que acontece? Voltando. Então você tem lá as demonstrações. Olha que eu fiquei emocionada. Aí você tem as demonstrações contábeis, tá? Aí vê o que é que diz o capítulo 2. As informações contábeis devem auxiliar os usuários a avaliar a liquidez e a solvência da entidade. Aí você pega para o aluno e diz assim, vem cá, está aqui o ativo, está aqui o passivo. Como que a gente pode auxiliar o usuário a avaliar a liquidez e a solvência da entidade que vai reportar a informação? Ou seja, a partir daí a gente já vai ter que fazer um link com aquilo que o IASB propõe sobre as notas explicativas. Então, aquelas notas explicativas que a gente se acostumou a ver, a estudar, aquilo ali está indo por água abaixo, né? Então, qual é a proposta das notas explicativas atuais? É que você coloque nas notas explicativas as informações de natureza gerencial, informações de caráter gerencial. Então, por exemplo, os indicadores. E aí, Anderson, a disciplina de análise de balanços, ela ganha um protagonismo, tá certo? Que ela não tinha antes, tá? Mas não é aquela análise de balanços tipo elevador. Sabe como é que é a análise de elevador? Análise de elevador é aquela que diz assim, subiu 10%, caiu 3%. Isso é bom. Aí você pergunta ao aluno, isso é bom ou ruim? Bom, se está caindo, deve ser ruim. Aí é análise de elevador, né? Então você tem que pegar as demonstrações. Me poupe. Aí você tem que pegar as demonstrações contábeis e dizer assim, aí veio. Isso tudo a gente está botando o aluno como protagonista, tá? A Joana tá rindo aqui. Joana, análise de elevador. Aí, liquidez corrente subiu 4%, endividamento subiu 3%, rentabilidade caiu 4%. Sim, né? Mas isso quer dizer o quê, né? Então, veja, a gente vai pegar esse número estéreo que vai estar lá, aí você vai começar a transformar essa informação atendendo aos preceitos. Agora a gente já está no capítulo 2. Para auxiliar os usuários a avaliar liquidez, solvência, necessidade de financiamento adicional, probabilidade de êxito na obtenção do financiamento. Repare. Então, o cara ele está se formando em contabilidade e ele está criando um pensamento construtivo sobre aqueles números. Ele deixa de ser aquele robozinho, tá? E ele começa a criar uma consciência de consulta, de consultor. E aí, aquela nota explicativa vagaba, que a gente vê a 3x4 em balanço de pequena e média empresa, passa a se transformar num relatório gerencial, onde a pessoa vai ter uma informação mais diferenciada. Aí você vai dizer assim, mas aí ninguém fornece informação. Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo, né? O cara não fornece a informação, eu não posso dar uma informação útil. O cara não fornece a informação, a gente não dá. Mas a partir do momento que você quebra essa roda troncha, aí você consegue mudar. E como é que a gente quebra essa roda? No ensino. Aí a gente volta, né? Porque o ensino é a base de tudo. Então, se a gente forma profissional mecânico,
Se a gente forma profissional que não tem pensamento crítico, se a gente forma robô, como é que a gente vai querer Isso. que esse robô lá na frente, ele quebre esse círculo? Ele não quebra, porque ele não foi Isso. acostumado, ele não sabe fazer diferente. E E quem educação, tá, quem tá hoje, e quem tá hoje, por exemplo, na prática, no mercado, Belina, como é que pode começar a se comportar, né, vendo toda essa olha, discussão quem está e com hoje no essa mercado, proposição, né, do CPC 00, como é que pode buscar essa mudança, né? olha, Dinho, isso depende muito. Dinho, olha, eu acho assim, é minha opinião, tá? Todos nós temos uma zona de conforto no qual estamos habituados, principalmente nós que já somos das décadas, tá certo, de Legião Urbana e Capital Inicial, tá? Ô, tempo bom. Que a gente, quem assistiu ao show ao vivo de Legião Urbana, tá? E Paralamas do Sucesso, então quem é dessa época, né? Quem não vale a pena dizer qual é o ano, mas quem teve o privilégio de assistir a um show ao vivo, tá certo, de Legião Urbana, no circo voador ali no estacionamento do shopping. Bom, Eita! meu irmão, esse pessoal aqui é privilegiado. Então, o que acontece? A gente que foi dessa época, a gente cresceu com uma mentalidade da 6.404 e decorando os artigos da lei. E aí Aplique-se. aplique-se. Passou o tempo e a realidade agora Engenheiros, é assim. engenheiros do Havaí. Agora é Engenheiros só da live. Bahia, agora vai, agora vai. Agora é só live. Aí a gente agora tem que sair da zona de conforto e a gente tem que entender que não é mais desse jeito, né? É difícil, é. Eu digo que é difícil, porque eu também estou tendo que sair da minha zona de conforto, na qual eu fui há mais de 20 anos. Eu sou docente há mais de 25 anos, né? Então, o que acontece? A gente não está tendo que se mexer? Não é fácil para ninguém, não. Não é fácil para mim, não. O tempo que eu tinha livre, que E já era Joana Dark pouco, aqui, ó. Joana Dark estudando está e dizendo, estudando e acompanhando. acompanhando eventos. Transformação É, digital e comportamental. É bem isso, Joana. é. Então, Ju, o que acontece? O que a gente faz com um profissional que já está na praça? Ele vai ter que trocar a roda do carro com o carro andando, né? Trocar a roda do carro com o carro andando. E aí entender que aquilo que a gente aprendeu lá atrás não serve mais. Não serve, né? Você tem que pegar aquela demonstração contábil e alinhar ela numa outra proposta. E se a gente continuar fazendo a mesma coisa, o darwinismo é algo que existe na natureza, né? E aí você vai ficar para Isso. trás e os mais fortes vão sobreviver. E quem é o mais forte nesse caso? O mais forte é aquele que tem mais conhecimento. A E um força processo. Isso, o vem processo de daqui. seleção começou agora pesado, né? Em É, 2020 isso. veio pesado e assim, e a adaptação não está sendo nada fácil, porque Tá nada. realmente, como o João até colocou, a gente precisa se adaptar muito rápido à mudança digital e como a gente falou aqui, né, no início, uma outra proposta até de ensino e tudo mais, né? É, Então, a gente realmente, essa não é só uma mudança normativa que a gente está discutindo aqui, a gente está discutindo algo mais profundo do que isso, né? é. Mas assim, dá para fazer. Veja, numa conversa aí de 40 minutos, né? A gente já borbulhou várias formas, né? De colocar na graduação uma nova forma de você estudar contabilidade. Na minha visão, Anderson, esquece, mas assim, joga fora aquele modelo. Se a gente continuar insistindo, tá? Na mesma tecla, ou seja, o aluno ele fica naquela neura para fechar a balança até o quinto período, entendeu? E aí, só lá pelo sexto período que ele vai tentar ver alguma coisa de gerencial, vai estar frito. Esse cara ele tem que muito antes entender de custos, muito antes entender de contabilidade gerencial. E aí sim, contabilidade gerencial, a gente tem que ir muito além. Esse cara tem que entender, Anderson, de estatística, pelo simples Isso. motivo. Como é que essa criatura vai projetar fluxos de caixa se ele não conhece estatística?
Exatamente. E é uma grande dificuldade, é uma batalha na sala de aula para a gente trabalhar isso, viu? Um simples desconto de caixa, né? Desconto, o valor presente, na verdade, né? Para aplicar o valor presente, é o terror. É. É o Então, terror. veja, Que dirá mas ele tem que saber, isso tem que fazer parte da grade. Eu acho que a isso, gente, em algum isso. momento, em algum local, em algum momento, em algum fórum, a gente tem que discutir isso. Porque, Que assim, foi um dos comentários que foi feito aqui, quem foi aqui? Acho que foi de Ivanildo, que ele falou que é uma mudança é preciso discutir a, a matriz curricular mesmo do tem que curso, né? discutir, tem que discutir. Rediscutir, né? Totalmente. Do jeito que está, não rola, não. E principalmente nessa proposta de contabilidade de ensino remoto. Né? E Outro CPC dia, 00, quando seria? como Quando seria? começaria? Quando começaríamos a trabalhar? No primeiro período. Mas tranquila e lindamente e belamente. Tá entendendo? Mas lindamente, maravilhosa e plena. Qualquer dia desses eu vou propor, não que quem sou eu na fila do pão, mas assim, uma grade curricular para a gente discutir, tá entendendo? Assim, ó, primeiro período ensina isso, ensina isso, ensina isso, segundo período vem para cá, vem para cá, vem para cá. Até o sétimo, porque assim, vê só, vê só, capítulo 2, tá? Eu tô tirando trechos do capítulo 2 da Estrutura Conceitual. Tem assim, o que tem que ser colocado de informação? Informações sobre a natureza e o montante dos recursos econômicos e reivindicações da entidade relatora, ou seja, informações sobre a natureza, a quantidade de recursos que ela capta, se é de terceiro, se é próprio, podem auxiliar, devem auxiliar os usuários a identificar os pontos fortes e fracos da entidade que reporta. Tu tem noção, Anderson? A gente, através das demonstrações contábeis, tem que ser capaz de evidenciar os pontos fortes e fracos da empresa. Tá? Givanildo está convidado para a nossa reunião do NDE. O que é NDE? Núcleo Docente estruturante. de onde? NDE Eu não sei Onde de é que onde, De Givanildo. onde, Givanildo? Ele vai enviar o convite. Vai enviar. Envie. E o Wellington colocou aqui, né? Usar regressão. Exatamente. Então, assim, da FACIG, pode me mandar o convite que eu vou lá. Vamos começar por lá. Então, vê só. Como é que você vai ser capaz de atender isso? Porque isso aqui está dizendo assim, capítulo 2. Você precisa ser capaz de identificar os pontos fortes e fracos, precisa ser capaz de verificar, de avaliar a liquidez e solvência, verificar a necessidade de financiamento adicional e probabilidade de êxito. Tu tem noção da quantidade de informação adicional muito além das fronteiras do balanço patrimonial, DRE, DMPL? Isso. E aí vem aquela velha pergunta de estudante, mas professora, como? Aqui, ó, o capítulo 3, né? O capítulo 3 da estrutura conceitual, ele volta a falar da eficiência e eficácia. E no capítulo 3, ele somente vai introduzir o conceito de compliance. Aí, como é que você vai falar de compliance se o aluno não sabe nem para onde vai? Compliance. Isso. Não. O que é? Aí você tem que dizer, ó, compliance. E assim, criar uma disciplina de compliance, porque isso vai ser requerido. Veja que mudança do peru na grade. Não conheço nenhuma matriz que trabalhe compliance. Não Nenhuma. tem, mas isso precisa. Precisa criar compliance. Porque, ó, vê o que é que está na estrutura conceitual. Eu vou ler, tá? É necessário que se tenha uma ideia das responsabilidades da administração sobre, está transcrito na estrutura conceitual, sobre o uso dos recursos econômicos da entidade. E isso inclui
proteger os recursos econômicos contra efeitos desfavoráveis de fatores econômicos como mudança de preços, tecnologias e garantir que a Isso. entidade cumpra leis, regulamentos e disposições Olha que contratuais. fantástico. Em que lugar a gente ensina isso? Zero. Isso não está em canto nenhum. Zero. Muito, assim, o que a gente muitas vezes busca fazer, né, Umbelina, é alguns trabalhos, né, extra classe, uma palestra, uma atividade com alguém de fora, ou a gente mesmo faz, mas assim, é muito frágil ainda, é mínimo para a dimensão, né, do assunto, né, a importância que ele tem. Aí eu vou perguntar, como é que você quer que esses meninos, ao se formarem, apliquem esse troço aí, se eles não sabem nem o que significa a palavra compliance? Então, a partir do momento... Aí, assim, aquela história de normas e éticas da profissão contábil, por que não substitui por compliance? Porque, assim, é muito disso, só que revisado. Ao invés de você estar estudando, desculpa, a estrutura do CRC, nada contra, mas a gente tem que trabalhar com outros conceitos. Então, quais são os regulamentos aplicados à nossa área? Quais são os riscos que uma empresa corre? Vira e mexe, eu acho que eu já falei assim para você, que vários amigos, eu tenho um montão, graças a Deus, de grandes amigos que têm escritório de contabilidade, eles me ligam sempre. E eles falam, Bel, eu tô com um probleminha. Eu disse, fala, rapaz, eu tenho uma empresa que tá... Eu não posso falar muito, mas assim, coisas que acarretam para o escritório da pessoa um risco danado, um risco enorme. E a escrituração sendo feita dessa forma, coloca o contador com a corda no pescoço. Então, assim, é necessário que se crie uma matriz de risco. O que é uma matriz de risco? É você conseguir mapear os riscos daqueles lançamentos, quais daqueles riscos acarretam maior dano, menor dano, quais são as consequências e o que é que se pode fazer. Veja, matriz de risco é uma coisa que nem de longe você vê isso em contabilidade. A gente não estuda matriz de risco, a gente não estuda compliance, a gente não estuda métodos estatísticos que nos permitam prever. Ele está colocando qual a responsabilidade. A gente não está vendo nada disso. A gente WS Porto até colocou assim, tem que entender até de... WS Porto é o famoso Wellington. A Wellington, né? Pronto. Tem que entender até blockchain na contabilidade, né? Exatamente. Eu nem tinha visto o que ele falou, mas é isso mesmo. Aí o que acontece, Anderson? Veja, quem somos nós enquanto profissionais? Né? Então a gente está passando aí por uma mudança até mesmo de identidade, né? E aí se a gente não aproveita, se a gente não se liga nisso, a gente perde completamente o espaço, perde mesmo, Isso. porque aquela coisa mecânica, aquela história do mecanicismo, aquela contabilidade errada, a velha contabilidade, aquela contabilidade esquisita, errada, troncha, feia, aquele cliente que paga para você fazer confusão nos bancos, aquilo ali tem que se reinventar, não pode ficar desse jeito. Se a gente não trabalha isso, se a gente não trabalha o que está escrito aqui nesses conceitos. Isso. Tem um pouco, e assim, Umbelina, um ponto importante, né, que esse movimento de lives que vem sendo feito, né, estão aí os conselhos fazendo essas discussões, né, nós estamos aqui também debatendo, né, isso traz um aspecto positivo, né, nesse momento, eu acho que é mais do que oportuno e preciso, né, a gente trazer essa consciência para todos, principalmente aí quem está à frente nas instituições de ensino, né, de trazer essa discussão para dentro da instituição.
Eu, na graduação, eu estou dando mercado de capitais, porque, assim, eu não consigo ficar fechando balanço, eu não consigo ficar botando relacionamento de débito e crédito para o aluno fechar um balanço numa época em que simplesmente isso não existe mais. A gente tem que pegar outras, a gente tem que fazer outras coisas, a gente tem que pegar, a gente precisa trabalhar com problemas reais. Feito esses que a gente acabou de falar, em 50 minutos a gente falou um monte de coisa, né? Uhum. E fazer com que o aluno ele tem que pensar. Ele tem que pensar, Isso. ele tem que tentar diagnosticar, ele tem que ser capaz de dar uma solução, ele tem que ser capaz de olhar para um balanço e pensar de que forma ele pode extrair a informação dali e entregar aquela informação para o usuário. Ele tem que aplicar a contabilidade gerencial dentro da contabilidade societária. Ele precisa mostrar, a gente tem que explicar para o aluno o que é um EBITDA, que ele não sabe o que é um EBITDA. Isso. Entendeu? A gente tem que explicar para ele o que é um EVA, ele não sabe o que é o EVA. A gente tem que trabalhar com ele outros conceitos. Esse aluno ele tem que ser capaz de pegar um software de estatística, alimentar com os dados passados da empresa e dizer assim, ó, se continuar desse jeito, daqui a 3 anos a empresa fecha. Isso, exatamente. Agora, Entendeu? veja só, Belina, assim, a gente, né, que você bem mais do que eu, né, mas assim, eu já conheço várias matrizes, né, de cursos que eu já ensinei, instituições diferentes que eu já ensinei, e a gente sabe como é rígido também, né, como Muito. ortodoxa a estrutura, e que não permite a gente estar também trabalhando por exemplo, vai ter lá uma possibilidade, vai ter lá, sei lá, dentro da matriz, vai ter lá CPC, estudar CPC 00, tá? Aí a gente ainda consegue trabalhar de uma forma, mas tem outras disciplinas que não são tão fáceis assim, porque vem uma coisa bem fechada. E outra coisa, tem instituição que ela fecha, ela concentra até a decisão da forma de aplicação de prova, como avaliar na prova. Tem instituição que faz, por exemplo, a famosa prova que é tipo um formato colegiado, entendeu? Então, se você não seguir aquela cartilhazinha, você que vai ser avaliado de uma forma equivocada, negativamente. Né? Deixa eu te dizer uma coisa, nesse curso que eu estou fazendo de EAD, lá da universidade, uma coisa que foi discutida assim fartamente foi o conceito de prova, o conceito de avaliação. Que a gente Desculpa, eu não consegui compreender o Belina. Deu uma travada. Uma das coisas que a gente discutiu muito lá no curso que eu estou tendo de ensino remoto foram as metodologias de avaliação. As metodologias de avaliação que a gente utiliza com os nossos alunos são as mais equivocadas possíveis. E aí o medo dos professores no curso de educação remota, era como é que a gente vai aplicar a prova porque o aluno vai filar. E aí foi dito assim, mas quem é que disse que esse modelo de aplicação de prova com nota, que o aluno vai filar, não vai deixar de filar, quem é que disse que isso daí avalia alguma coisa? Quem é que colocou na cabeça de vocês que esse modelo serve para avaliar alguma coisa? Não serve, Anderson. Não serve. Ou seja, o cara é avaliado por uma forma e o que se quer avaliar não se avalia. Uhum. Né? Divanildo colocou, trabalhando com competências e habilidades. É isso mesmo. Deixa eu te contar uma história. Conta. Desculpa. Há alguns anos atrás, eu iniciei fazendo... coloquei como projeto piloto. Belina? Oi, agora de volta. Aqui. Há alguns anos atrás. Coloquei como projeto piloto numa disciplina minha duas atividades, né? Duas grandes atividades. Uma, como eu trabalho com orçamento público, contabilidade pública, montei... Nem tudo é perfeito, né, Anderson? Eu colocava a equipe para trabalhar, formar uma equipe de gestão
e discutir o orçamento, montar um orçamento. Tá? E assim, era fantástico, porque eu já vi no hall os alunos discutindo entre eles. Aí eu cheguei lá e disse, minha gente, que confusão é essa? Não, porque fulano, só porque é amiga do prefeito, ele está destinando a maior parte do orçamento. Então foi bem assim, foi bem legal, bem interessante. Sabe como é que a gente podia fazer isso em sala de aula? Botava uma equipe para produzir a informação e a outra equipe ia ser o usuário da informação para tomar uma decisão com base naqueles números. Fantástico. Aí. E aí eu fui mais além, coloquei a primeira avaliação online. E isso gerou tanto questionamento, Umbelina, porque perguntaram, como assim? Não pode. Ensino presencial, a prova tem que ser presencial, tem que ser física. Eu digo, não, e como é que vai fazer? Os alunos vão filar. Eu digo, quem disse que os alunos não filam na sala de aula? quando querem. Né? Não faz sentido. Então, o simples fato dele consultar, enquanto está fazendo a prova online, inclusive eu ocupei 3 laboratórios, né, que eu deixei cada um lá e botava vários tipos de prova diferentes, com situações, eles iam lá pesquisar e eu ler. Mas se ele copiar e colar, bom, se ele copiar e colar, eu tenho como avaliar, não vou avaliar, não vou ler? Entendeu? E fazer uma crítica sobre isso. Entendeu? Quer ver uma outra coisa legal de você usar a... Desculpa, Anderson, que me vem na cabeça. Não, tranquilo, tá ótimo. É uma outra coisa legal, você pode trabalhar em sala de aula, você pega a demonstração contábil de empresas normais, tipo empresas reais. Aí você entrega para o aluno e faz assim, toma, tá aqui, ó. Agora me diz, de acordo com a estrutura conceitual 00, capítulo 1, você é capaz de, com esses dados e com essa nota explicativa, você é capaz de mensurar a eficiência e a eficácia no uso dos recursos? Aí ele vai receber a informação, vai olhar e vai dizer o óbvio, não. Na sua opinião, o que é que está faltando? Tu tá entendendo? Você entrega para ele, mas isso daí, exemplo, não falta na internet, que eu vejo cada demonstração, que é uma bagaça, joga no lixo que... Setor público nem se fala, né? Não, o dodói aqui é você, Aí, veja só, você chega pro cara, agora sim, vê só, Givanildo tá gostando. Eu falo assim, ó, Kalina também. Só, tá aqui uma demonstração contábil. Então, você agora é o gestor, tá? Você colocou dinheiro na empresa, você é o banco. Aí, vai lá no CPC 00 e me diz, como é que eu vou conseguir, com base nisto aqui, tomar essa decisão? Ele não vai conseguir, coitado, mas não tem apelo, ele não vai conseguir. Mas isso é importante. E aí ele vai fazer o clique. Quando ele sentir a dificuldade, quando ele vê que aquilo ali não serve para nada, ele vai dizer, porra, por que eu tô fazendo? E aí ele aquilo ali vai ser o contra-exemplo do cara, o contra-exemplo. E aí o que ele vai querer agora é fazer outra coisa, diferente daquilo, porque sabe que aquilo ali não presta. Isso. Entendeu? Isso, então, Assim, perfeito. olha, existem várias maneiras da gente aplicar a estrutura conceitual 00 na contabilidade, aplicando exemplos práticos, onde o aluno pode vivenciar. Vê, Anderson, como isso é completamente diferente do cara passar 2 horas procurando uma diferença de 40 centavos no razão que não bateu. Com certeza. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui já está muito mais produtivo do que a chegar na sala de aula e botar o aluno para fazer débito e crédito, tá? Então eu acho que vale muito a pena a gente continuar discutindo, né? A gente vai fazer uma campanha pelo fim do débito e crédito. Não, tô brincando. Não é pelo fim do débito e crédito, mas é pelo fim da massificação, tá certo? Do débito e crédito, que a contabilidade definitivamente não é só isso. Nem imposto de renda, né? Que as pessoas só lembram do pobre contador, rapaz, só no período de imposto de renda, é danado, né? Todo mundo lembra que o contador existe, imposto de renda. É porque ele também não se valoriza a mulher, porque assim, não é aquela história, mas ele não gosta de mim, ele diz, mas por que tu deixa, rapaz? Te valoriza a mulher, presta atenção.
te valoriza. Ó, a Joana está falando, a melhor maneira de ensinar e aprender é com exemplos concretos, tá? Isso. Então, Ju, aí o que que acontece? Você colocando uma empresa... Quer ver uma outra... A gente não tem nem muito tempo, mas quer ver uma outra coisa que vai motivar os alunos? É fazer a junção da contabilidade com o mercado de capitais. Se fala assim, você investiria nessa empresa? Olha aqui como é que está o balanço dela. Olha aqui como é que está a DRE dela, tá? Você investiria nessa empresa por quê? Qual que é a segurança que ela te passa? Como que você consegue enxergar os pontos fortes e fracos? Ó, Isso. de acordo com o CPC 00, você tem que identificar os pontos fortes e fracos da empresa. Pega o balanço, quais são? Mostra, aponta. Quero ver se você é bom. Veja, isso daí não tem fila que dê certo. Isso daí é o cara falando e falando. E é uma coisa que não me preocupa é a ideia da fila, tá? Nem porque assim, eu acho que quando o trabalho ele é bem feito, né, quando você tem essa perspectiva, né, de trazer essa análise crítica, tudinho, o aluno, ele por si só, ele já vai compreender isso, não precisa, ele vai querer filar naquilo que ele não sabe, mas se você faz com que ele seja o protagonista, como você falou, as coisas vão fluir, né? Claro que no início vai ser difícil, porque a gente está mudando uma cultura, né? A gente está mudando uma cultura, um formato no início vai ser pau. ensino, mas entendeu? olha, vamos tentar, bicho, vamos tentar montar aqui uma grade, vamos tentar, porque assim, sabe, a gente não tem nem mais tempo, mas assim, é muito fácil criticar, tá? É muito fácil criticar, mas assim, eu super estou disposta a tentar apresentar uma proposta de grade, de matriz, onde a gente possa atender ao que está na estrutura conceitual e nos demais pronunciamentos, dentro de 8 períodos, dentro de 7 períodos, numa proposta de ensino que seja baseada, como diria Joana, em fatos concretos. Isso. Até uma coisa que Renan colocou aqui como aluno, ele sente essa falta de exemplos e atividades, né? Que reflete essa realidade contábil. Então é um pouco disso que a gente está trabalhando, tá discutindo aqui, Renan e os demais, né? Que a gente está falando sobre, veja, tudo isso tem a ver com o CPC 00. Então, a gente está fazendo esse link. Sim, Anderson, né? Só te dar uma dica. Tu tá ligado que a gente está no capítulo 1, vice? Porque tudo a gente já passou, a gente estava no capítulo 3. Não, já passou aqui 2 e 3. É mentira. Tudo isso foi no 1. Então tem mais. Isso é bom que tem mais coisa pela frente. Os 2 é as características qualitativas. Tudo isso que a gente falou de compliance, tudo isso que a gente falou de entidades para poder identificar os pontos fortes e fracos, é o capítulo 1, amiguinho. Então vamos para o capítulo 2 sábado que vem? Sábado que vem, capítulo 2, com fé em Deus. E muito axé. Oxalá, vai chegar. Mas o bom é isso, a gente poder explorar de uma forma bem mais descontraída, uma forma exemplificada, dinâmica com os participantes aqui, isso é muito importante. E assim, queria te agradecer mais uma vez a oportunidade desse aprendizado, prof, e dizer que é sempre uma alegria, tá? Alegria é nossa, prazer é nosso. Queria agradecer aos nossos amigos, né, que entraram aqui para ficar esse tempinho com a gente. Leila tá por aí. Um cheiro para você, Joaninha, minha irmã querida, que deve estar por aí também, Arnaldo, professor Marcos do Propad, Wellington. Ele quer discutir as disciplinas e as ementas. Landinho, vamos fazer uma live com essa história aí de disciplina, de ementa. Acho que a gente pode fazer uma coisa bacana. Pega um horário. Ó, minha irmã. Beijo, minha irmã. E aí a gente monta aí uma grade para poder equacionar isso daí. Acho que vai ficar legal. Vale a pena. Bom, vai encerrar aqui, vai cair a live. Boa noite, bom final de semana. Até sábado que vem. Sábado que vem. Beijo!